presidente Rodrigo Maia declara que, se necessário, o recesso de julho deve ser adiado. Mas a oposição afirma que não aceitará pressa. Uma carga preciosa. Bandidos largam o tráfico de drogas e atacam depósitos de celulares no Rio de Janeiro. São Paulo. Pela primeira vez no país, a polícia usa o DNA para identificar um criminoso envolvido em grandes assaltos nos últimos anos. As manifestações de fé pelo país. Os católicos celebram o dia de Corpus Christi com a tradição dos tapetes coloridos. 2 milhões de pessoas de várias partes do Brasil participam da Marcha para Jesus na capital paulista. A vida sobre as águas. As cheias mudam a rotina de milhares de moradores do Amazonas. Na cidade, onde não se vê o asfalto das ruas por pelo menos 3 meses do ano, o comum é andar de canoa. Desfile da escolha da garota da Farinha 2017. O presidente americano Donald Trump diz que existe contra ele a maior caça às bruxas da história política do país. E na série especial sobre o país da Copa, os 100 anos de transformações políticas na Rússia. O Jornal Nacional está começando. A gente começa esta edição com um caso inédito de tecnologia no combate ao crime no Brasil. Comparando o material de DNA, peritos descobriram que um suspeito preso tinha participado de vários assaltos nos últimos 4 anos. A reportagem é de César Galvão e Robinson Serântula. Tudo que entra nesse laboratório do Instituto de Criminalística de São Paulo vai ser usado para provar a participação de algum suspeito num crime. Podem ser botas, roupas e escovas de dentes. O que os peritos fazem aqui é extrair o DNA. Quando o material biológico é coletado na cena de um crime violento, o resultado vai para o Banco Criminal de DNA. O banco de dados da Polícia Científica Paulista tem 1.750 perfis genéticos. E um desses perfis ajudou a Polícia Civil a ligar um suspeito a grandes assaltos. Em outubro de 2013, bandidos atacaram um carro forte e roubaram R$2 milhões na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Depois da explosão, houve um tiroteio. Os ladrões fugiram e os peritos encontraram sangue num dos carros da quadrilha. E compararam com sangue coletado em coletes à prova de balas e num radiocomunicador apreendidos 20 dias depois do roubo. Eram da mesma pessoa. Daqui do laboratório, o resultado do exame foi transferido para o computador, que abastece o banco de dados de DNA. O perfil genético do assaltante, que era desconhecido quando o crime aconteceu, ficou guardado aqui por quase 4 anos. Em abril, depois do assalto milionário do Paraguai, o DNA passou a ter um nome. A ciência concluiu que o sangue era de Alcides Pereira da Silva Júnior. Ele foi preso quando tentava embarcar num ônibus em Cascavel, no Paraná, um dia depois do assalto de US$11 milhões na sede da empresa de valores Prosegur, em Cidade del Leste. Os policiais civis de São Paulo viram a foto de Alcides. Era parecido com um suspeito do assalto em Suzano, porque tinha um problema no olho causado por tiro. Como a lei autoriza, a Polícia Federal, então, coletou a saliva do suspeito. A pessoa presa agora era a mesma de 2013. Exatamente. Os dados estatísticos apontam, que a chance de ser outra está entre mais de trilhões. Esse foi o primeiro caso do estado de São Paulo, onde uma amostra de vestígio desconhecido foi apontado diretamente para uma amostra de um suspeito conhecido já no banco. Além do teste de DNA, a polícia comparou as armas usadas no ataque em Suzano com um terceiro crime. Alcides é suspeito de comandar a primeira explosão de carros fortes no Brasil. Foi em abril de 2013, no interior de São Paulo. É uma prova irrefutável, uma prova que não tem como se ir contra ela. Ela tem uma importância enorme. Ele vai responder e vai ficar muito tempo preso. Esse não sai mais da cadeia. O celular se tornou um dos produtos mais cobiçados por assaltantes. No Rio de Janeiro, a onda de crimes está se espalhando de tal forma que tem bandido deixando o tráfico de drogas para roubar cargas. A reportagem é de Leslie Leitão, Cirilo Júnior e Pedro Bassan. Duque de Caxias, Baixada Fluminense, 2h37 da manhã. Uma sombra na madrugada. A câmera do outro lado revela que o homem do fuzil não está sozinho. Só veio abrir o caminho
para uma quadrilha que entra num depósito com muita gente, muitas armas e até caminhões. Tudo isso para roubar o que a polícia considera atualmente a mercadoria mais valorizada no mundo, o celular. O celular, pelo seu alto valor agregado e ser um objeto pequeno, que ele pode ser transportado com muita facilidade, é o objeto mais visado hoje pelas quadrilhas. Os números confirmam. Em abril, o Rio de Janeiro registrou 2.519 roubos de celular, uma média de 84 por dia, um recorde no estado. O roubo ao depósito supera qualquer estatística. É tanta gente que a ação ganha ares de trapalhada. Os bandidos querem tirar o caminhão para estacionar o deles na entrada do armazém. Depois de 10 minutos, desistem. Vão ter que carregar. Na cabeça, nos ombros, no colo, com uma ajudinha do joelho, nos braços, algumas TVs, mas principalmente celular, celular, celular. Em busca dele, os bandidos atacam em qualquer lugar. Nas lojas, foram mais de 300 roubos nos últimos 3 anos. Nas ruas, a estratégia do transporte mudou. Parece um caminhão comum, mas essa é uma cabine blindada em que a escolta viaja aqui dentro, junto com o motorista. A comunicação com a carroceria permite vigiar a carga o tempo todo. Hoje em dia, o celular atrai tantos bandidos que tem que ser transportado assim, num cofre sobre rodas, vigiado por câmeras. 2/3 do roubo de carga que ocorre no Rio de Janeiro é perpetrado por traficantes de drogas. Eles perceberam que roubar carga é melhor do que traficar drogas. Neste assalto a um caminhão, roubaram o equivalente a R$1 milhão. No depósito, foram 9 milhões. Na fuga, os bandidos eram tantos que até tropeçavam uns nos outros. Sobre a divisão do roubo, podem conversar depois. Todos eles devem ter celular. A Polícia Civil do Rio afirmou que vem investigando os roubos e já identificou vários criminosos que participaram dessas ações. A Polícia Militar declarou que continua atuando na prevenção de crimes com patrulhamento ostensivo, mas alegou que os números da violência refletem um cenário de crise que não depende apenas da PM para ser revertido. Gente, eu errei a data no começo do jornal, me desculpe, 15 de junho. Parentes e amigos de vítimas da violência no Rio Grande do Norte fizeram um protesto hoje em Natal. Eles colocaram 1000 cruzes pretas na praia de Ponta Negra, principal cartão postal da cidade. Segundo o Observatório da Violência, 1.115 pessoas foram assassinadas no estado este ano, 26% a mais do que no mesmo período de 2016. O protesto também pediu o combate à impunidade. Bem, agora é a hora da previsão do tempo. Vamos a São Paulo com a Maria Júlia Coutinho para saber das informações dela. Olá, Maju, boa noite. Quais são as suas previsões para hoje? Oi, Heraldo. Boa noite para você, para a Carla e para todos. Olha, o nosso destaque volta a ser a faixa leste do Nordeste. Nos próximos dias, a chuva deve se concentrar por lá e amanhã deve chover forte, principalmente entre Alagoas e Paraíba. A chuva deve bater cedo à porta dos moradores do Recife, de Maceió e de Salvador e pode passar toda sexta-feira com eles, previsão de chuva de manhã até a noite. Deve chover também no extremo norte do país. Em Macapá e em Boa Vista já pode chover pela manhã. Belém, com previsão de pancadas no período da tarde, Heraldo, e 32 graus de máxima por lá. Maju, e como fica o tempo em outras regiões do Brasil? Olha, começo falando do Rio Grande do Sul, Heraldo, porque pode ventar forte por lá, mas nada de chuva. Aliás, o império vai ser do sol na maior parte do país, tempo firme e forte. Esse predomínio do tempo aberto indica aí a chegada do inverno. Faltam 6 dias para o início da nova estação. O tempo está fortemente firme por causa desse sistema aqui de alta pressão nos níveis médios da atmosfera. É um sistema que tem o seguinte movimento, ele gira aqui no sentido anti-horário e também
também faz o ar se movimentar de cima para baixo. Essa ginástica impede a formação das nuvens de chuva. No céu de Campo Grande, por exemplo, não vai ter nenhuma nuvem. Será uma sexta-feira de céu de brigadeiro, céu limpo, claro, com muito sol, mínima de 17, máxima de 29 por lá. Solão também aqui em São Paulo, no período da tarde, mínima de 13 graus e máxima de 24. Belo Horizonte com 25 de máxima e Rio de Janeiro com 28 graus. Vitória com tempo firme e 26 graus. Curitiba com sol e frio e Porto Velho com sol e calor, 34 graus de máxima por lá. Heraldo. Muito obrigado pelas suas informações, Maju. Até mais. Carla. 39 dos 62 municípios do estado do Amazonas estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios da região. As inundações afetam a rotina de mais de 64 mil famílias que precisam se adaptar. A placa dá as boas-vindas, mas quem chega à cidade mais afetada pela cheia no Amazonas se espanta. Anamã, a 160 quilômetros de Manaus, foi invadida pelo rio Solimões. A cidade está completamente alagada. O nível do rio surpreendeu até quem está acostumado com as cheias na região. Deu a entender que não ia alagar o rio, então as pessoas não se prepararam. E esse rio encheu muito rápido e hoje está aí, como você está vendo. As escolas do município suspenderam as aulas. Cerca de 4 mil alunos estão sem estudar. Nem a prefeitura escapou. E só não parou porque os funcionários trabalham agora em cima de tablados de madeira, chamados de marombas. Com a ajuda da maromba, graças a Deus, o trabalho ele fica fácil, a gente coloca nossas coisas, que se a gente não estraga. No hospital, a água está na porta. E no posto de saúde, só se chega de canoa. Na cidade, onde não se vê o asfalto das ruas por pelo menos 3 meses do ano, o comum é andar de canoa. É até por isso que o município de Anamã é conhecido como a Veneza do Amazonas. As canoas servem principalmente como transporte para os moradores. Mas também ajudam na coleta de lixo. E tem ainda a canoa de som. Desfile da escolha da garota da farinha 2017. É enfrentando as águas que as famílias tentam manter a rotina. Vida que não para na Amazônia alagada. Por enquanto a gente tem que passar por isso, né? Os 12 mil habitantes de Anamã aprendem desde cedo que num lugar onde o rio é estrada, empunhar o remo e controlar a canoa não é brincadeira. É questão de sobrevivência. Em várias cidades do país, fiéis se reuniram hoje para celebrar a tradição católica do Corpus Christi, que a cada ano ganha um colorido diferente. Os gêmeos Mateus e Lucas quiseram chegar bem pertinho. Que quando for pisar, eu quero pegar um pouco dele, porque eu achei muito bonito. Vai levar para casa? Sim. No dia de Corpus Christi, os católicos celebram a Eucaristia, o sacramento que consagra o pão e o vinho como o corpo e o sangue de Cristo, para lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. Muito representativo na Igreja Católica. É uma alegria muito grande, é um momento muito importante, tradicional da Igreja Católica e é um dos mais bonitos, eu digo. Os tapetes coloridos são como um gesto de carinho para enfeitar o caminho por onde passa a procissão com a hóstia consagrada. Os materiais mudam de cidade para cidade, às vezes em cada trecho. Os mais tradicionais são sal grosso, cal e serragem. Ou, como diz a Ágata... que ela falou que o resto é feito de ponta de lápis, né? Só que grande. Mas também tem tapetes feitos só com materiais reciclados, como em São Luís, ou com agasalhos, cobertores e alimentos que depois da procissão vão ser doados, que foi a ideia original dos fiéis de Tararé, no interior de São Paulo. Tapete de solidário, né, para oração e ação. Então estamos pensando no próximo. Depois que as pessoas se encantam, chega a hora de se despedir. A procissão pelo tapete é um momento muito especial, com música e oração. Primeiro passa o sacerdote e agora, nesse momento, os fiéis todos juntos acompanham. É uma tradição bem antiga, é uma homenagem. É uma paz muito grande que a gente sente. Levar um pouquinho acaba tendo uma lembrança da paz que a gente sentiu todos os anos, né, quando a gente vem. E tá aqui com o seu potinho, esse tá cheio. Tá cheio, tem todas as cores. Em São Paulo, fiéis de várias igrejas evangélicas participam desde cedo da Marcha para Jesus. São 2 milhões de pessoas, segundo os organizadores. A polícia não divulgou estimativa.
Não, o show não tinha começado ainda. Era só teste de luz ainda de madrugada. E já tinha gente dormindo para garantir lugar perto do palco. Dalmácia chegou às 4h30 da manhã. Quando dá o horário, 6 horas, lota. Então o pessoal vem lá da concentração para cá. Mas show era só mais tarde. Primeiro tinha uma bela caminhada a ser feita. A Marcha para Jesus acontece desde 1993. É organizada pelo apóstolo Estevão Hernandes e reúne cerca de 500 igrejas evangélicas do Brasil e também de outros países. Os fiéis saíram da Estação da Luz e andaram até a Praça Campo de Bagatelle, uma linha reta, coberta por uma multidão. Demais! A Marcha para Jesus é sensacional! Ninguém ali tinha pressa. Essa marcha tem trios elétricos, mas vai mesmo é no ritmo das orações. O Senhor Jesus Cristo. Isabelle veio de Niterói, no Rio de Janeiro, com a família. Vale a pena porque é tremendo. Para Catarina, a marcha não cansou nadinha. Não. E o seu pai? Eu acho que não. Para o pai dela, também não foi nenhum sacrifício, ele garante. O pai carregou a cruz por nós todos, né? Que custa marchar com ela aqui nas costas. Até esse ponto foi fácil andar, mas daqui para frente tem um mar de gente. E olha que o palco ainda está bem longe. Esse pode ter sido até o fim do percurso de 3,5 km, mas a marcha está só começando. Pelo menos até as 9h30 da noite ainda tem muita oração e muito show para acontecer lá em cima. Artistas conhecidos da música gospel animaram o dia. Muita gente lá embaixo no asfalto ou em cima das árvores para ver melhor. É um clima que é para a família e para todo mundo que quiser vir, é só chegar, é muito bom. Rosiane viveu na Cracolândia e veio agradecer por ter escapado das drogas. Podendo estar testemunhando o que Jesus fez na minha vida. Das 25 marchas feitas até hoje, o pastor Ferreira participou de 23 com a família. Veio preparado para ficar até o fim. Nós temos a certeza de uma coisa, que a nossa oração ela pode muitas coisas, uma vida de crescimento, de ascensão. A seguir, sobe para 17 o número de mortos no incêndio de um prédio residencial de Londres. O presidente Trump diz que sofre a maior caçada política da história americana. Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Oportunidade boa é assim. Quando você menos espera, ela aparece, mas dura pouco. 48 horas Chevrolet. São poucas horas para você ter um carro completo com toda a conectividade do Chevrolet MyLink, comandos no volante e uma grande condição. Onix 1.4 completo com parcelas de R$560. E mais, Prisma 1.4 com câmbio automático e parcelas de apenas R$660. Tudo isso em 30 vezes com taxa zero. Aproveite, é só até sábado. Hoje, depois do Jornal Nacional, Bibi pede a ajuda de traficantes para proteger Rubinho. A força do querer. Em seguida... Você quer uma briga? Quer uma briga litigiosa? Vai ter. Aí você vai perder. Brigando comigo, você vai perder. Os dias eram assim. Logo depois... Uhul! Ah, não faz uhul. A comédia do bem contra o mal continua. Uau! Vá de Retro. Em Londres, subiu para 17 o número de mortes no incêndio que consumiu um edifício residencial de 24 andares na madrugada de quarta-feira. Mas esse número pode aumentar, porque o estado de saúde de 15 dos quase 80 feridos é crítico. Dentro da carcaça já não existe mais esperança. A fase agora é de busca por corpos e evidências. Os bombeiros controlaram o fogo e começaram um trabalho de escoramento. A chefe do serviço de emergência explica que o trabalho é andar por andar. Os bombeiros vão instalando estruturas para evitar um colapso do teto durante as buscas. A cada etapa vencida, cães farejadores vão tentar encontrar pistas.
É um trabalho gradual que deve durar semanas até os bombeiros superarem os 24 andares desse prédio. Só então o Reino Unido vai descobrir por que esse fogo começou e por que se espalhou tão rápido. Cada cômodo foi projetado para conter um incêndio com estruturas corta-fogo. O prédio tinha um sistema de ventilação e detecção de fumaça em todos os andares. A imprensa britânica especula que o problema estaria no material de plástico que cobria a fachada. Esse revestimento foi instalado numa reforma milionária como isolante térmico e também por motivos estéticos. O plástico teria sido combustível da tragédia. Esse especialista explica que o vão entre o material e a parede pode ter criado um efeito chaminé, com fogo avançando livremente pela cavidade. A rainha enviou condolências às vítimas e aos moradores. Os desabrigados encontraram um teto em centros comunitários e mesquitas. Elizabeth II elogiou o trabalho dos bombeiros. A primeira-ministra esteve com eles ao redor do prédio carbonizado. Pelo menos por enquanto, Theresa May não encontrou com os moradores. O líder do principal partido de oposição visitou os desabrigados. O trabalhista Jeremy Corbyn disse que há perguntas duras que precisam ser feitas para o governo responder. 19 pessoas morreram e 27 ficaram feridas nos ataques a um hotel e a um restaurante ontem à noite em Mogadiscio, capital da Somália. A polícia informou que um terrorista suicida do grupo islâmico Al-Shabaab usou um carro-bomba para invadir o hotel e detonar os explosivos. Logo depois, homens armados invadiram uma pizzaria ao lado e fizeram 20 reféns por várias horas. A polícia conseguiu retomar o controle dos locais e 5 agressores acabaram mortos. O presidente americano Donald Trump falou em caça às bruxas ao se manifestar sobre a investigação que envolve o nome dele no caso de interferência da Rússia na eleição presidencial dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump reagiu pelas redes sociais logo cedo. Eles inventaram essa história mentirosa de conluio com os russos, não acharam nenhuma prova e agora falam de obstrução da justiça. Que bacana! Logo depois, mais uma postagem. Vocês são testemunhas da maior caça às bruxas da história política americana, liderada por pessoas más e com conflito de interesses. Trump se referia à reportagem do Washington Post, que afirma que ele está sendo investigado por tentar obstruir o trabalho da justiça. O presidente teria pedido a vários integrantes do governo para deixar para lá a investigação sobre a ligação do ex-conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, com a Rússia. O investigador independente Robert Mueller quer ouvir 3 figuras-chave do governo, entre elas o diretor de Inteligência Nacional, Dan Coats, e o diretor da Agência de Segurança Nacional, Michael Rogers. Robert Mueller também pediu à NSA qualquer documento ou registro de contato entre a agência e a Casa Branca. Segundo a imprensa americana, Trump pediu a eles que convencessem o então diretor do FBI, James Comey, a abandonar a investigação sobre Flynn. Isso depois de Trump ter falado diretamente com James Comey e não ter sido atendido. Comey foi demitido por Trump no início de maio. Obstrução da justiça é crime. E se ficar provado que o presidente usou o cargo para atrapalhar a investigação, o Congresso pode pedir o impeachment de Donald Trump. Por 98 votos a 2, os senadores americanos aprovaram hoje uma lei para impor novas sanções contra a Rússia e também para obrigar o presidente Trump a obter a aprovação do Congresso antes de suspender qualquer sanção existente contra o país. Agora, a lei será submetida à Câmara dos Deputados. E de volta ao Brasil, vamos falar de um evento que está mexendo com a vida econômica e social da cidade de São Paulo. É a parada LGBT, no próximo domingo. Certamente eles não entenderam nada, mas se é para deixar o melhor amigo feliz, pode enfeitar à vontade. A parada é só domingo, mas os eventos começaram com uma caminhada. E como o respeito à diversidade é o que importa, no meio da cachorrada tinha gato fantasiado e até coruja. O Vale do Anhangabaú virou palco de várias manifestações do orgulho LGBT. Música, barraquinhas com produtos de todo tipo e até literatura específica,
que ajuda muita gente a enfrentar o preconceito. Eu acredito que nós temos sim um avanço muito grande dos movimentos, das pessoas em prol da diversidade. Eu acho que a Parada tem feito um trabalho incrível na ajuda dessa tolerância. Os hotéis perto da Avenida Paulista já estão lotados, com decoração especial para receber os turistas. Na entrada, nos corredores, no quarto. Desde o começo do ano a gente já tem reservas para parada e aí há 15 dias a gente realmente lotou e a gente continua tendo pedido de reservas, mas a gente já não consegue atender. Além de tornar a convivência mais pacífica, o exercício da tolerância e o respeito à diversidade já provocam um efeito bastante significativo sobre a economia. Nesses dias que antecedem a Parada do Orgulho Gay aqui em São Paulo, muita gente vem aqui se preparar para a festa e quem agradece são os comerciantes. Paula, a vendedora, nos mostra o que vende mais. Essa daqui é a estolinha marabu. O pessoal chama de marabu. São mais discretas. Aí, pro pessoal que gosta de aparecer mesmo, são as estolas. São mais, faz aquela coisa de cara de rica, né? Cores neon, aí são as cores que mais saem. Chapéu rosa de caipê. Geralmente eles curtem bastante. Aí tem as bandeiras, peruca. Isso aqui é pra chegar chegando, arrasando. Esses glitter aqui. Fica no shake. Partiu. Cada um tem que ser o que é, né, e vestir o que quiser, entendeu? Vem para se divertir, com paz, com alegria. Isso é muito legal, esse perfil de clientes. Quer dizer, eles se divertem e quem faz a festa é você. Hein? Com certeza, nós dois, eles e nós também aqui. A seguir, o presidente da Câmara diz que a provável denúncia da Procuradoria da República contra Michel Temer não pode demorar a ser julgada pela Câmara. Mas a oposição afirma que não aceitará pressa. No Pará, o temor de ambientalistas com o futuro de uma área protegida na Amazônia. Ela nunca quis pouco. Avisou que vinha com tudo. Prepara. Nessa indústria, as pessoas têm muito medo de serem sinceras. O papo rola solto com a Anitta. Tá tudo saindo como você queria, como você planejou? Aqui no Brasil, ainda existe muito preconceito comigo. Hoje, depois do Jornal da Globo, tem música e conversa com Bial. O X35, na opinião de quem tem. Eu acho o carro lindo. A mecânica é muito boa, quer dizer, não é à toa que a Hyundai dá 5 anos de garantia, né? E eu me sinto segura porque o carro é bem alto, o porta-malas é super espaçoso, cabe tudo que a gente precisa. Se a gente recomenda... Pra caramba. Novo X35 2018 ISG. Mais inteligente, mais espaçoso, mais completo. Faça um test drive e se apaixone por ele você também. Leila está insegura com a proximidade entre Caio e a ex-noiva. Para quem ficava incomodado só de ouvir referências a Bibi, não é estranho? Por que ele não indicou um amigo para fazer a defesa? E Bibi decidiu pedir a ajuda de traficantes para proteger Rubinho. Não vai subir o morro de novo, por favor, filha. Que diferença faz eu ir ou ficar aqui esperando? Já não vieram bater na minha porta uma vez? Não faz diferença nenhuma. Daqui a pouco, a força do querer. O presidente Michel Temer tem até segunda-feira para sancionar ou não uma medida provisória que reduz uma área protegida do Pará. Ambientalistas dizem que, se aprovada, a medida vai beneficiar ocupações ilegais de terra e o maior desmatador da Amazônia. A Floresta Nacional do Jamanchim, no sudoeste do Pará, tem regras de proteção rigorosas. Aqui só são permitidas atividades de pesquisa e de exploração sustentável por comunidades tradicionais, como ribeirinhos e extrativistas. Quase 90% da floresta do Jamanchim ainda estão preservados. No mês passado, o Senado aprovou uma medida provisória que transforma 37% da floresta em área de proteção ambiental, uma APA. Nessa categoria, o nível de proteção ambiental é menor que nas florestas nacionais e é permitida a ocupação de terra para atividades rurais e de mineração. O Instituto Amazon analisou a área onde se pretende criar a nova APA e descobriu que dentro dela
existem 334 ocupações embargadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal. Ao todo, são 71 mil hectares de terras invadidas. Um dos lotes embargados, do tamanho de 1.200 campos de futebol, chamou a atenção dos pesquisadores. Ele está no nome de Ezequiel Antônio Castanha, acusado pelo Ministério Público de ser um dos maiores desmatadores da Amazônia. Em 2015, Castanha e outras 15 pessoas foram presos em uma operação contra a grilagem, que é a invasão de terras públicas na região da Floresta Nacional do Jamanchim. Ezequiel Castanha foi acusado de desmatar uma área quase do tamanho da cidade de Natal e de vender lotes por até 20 milhões de reais. O Amazon também descobriu que outras 2 áreas embargadas, que ficam dentro da nova APA, estão no nome de Ubiraci Soares Silva, do PSC. Ele é prefeito de Novo Progresso, onde fica a floresta. A característica da ocupação normalmente é pecuária de forma extensiva, e de exploração madeireira predatória, muitas vezes sem nenhum tipo de licença, e que só tende a gerar impacto ambiental e concentração de renda. O presidente da Federação da Agricultura do Pará defende a medida provisória, que, segundo ele, vai trazer mais desenvolvimento para a região, já que faltaria espaço para a produção de grãos. É para dar exatamente essa segurança, não só na área fundiária, na área social e, sobretudo, da resposta à área econômica. E o que nós queremos também lá é ter esse cuidado com o meio ambiente, mas que nós possamos também produzir. Ambientalistas dizem que essa medida provisória pode abrir caminho para a legalização de áreas invadidas por grileiros. O Ministério do Meio Ambiente também se manifestou contrário à MP 756. Afirmou que essa proposta não está de acordo com os estudos ambientais e de ocupação realizados e recomendou o veto do presidente Michel Temer. A Floresta do Jamanchim é a unidade de conservação mais atingida pelo desmatamento. Só nos últimos 2 anos, perdeu 16 mil hectares de mata nativa. É como se passasse uma mensagem que o crime ambiental compensa. E uma aprovação da medida provisória, nesse sentido, seria extremamente negativo para toda a Amazônia, não apenas para a região da BR-63. Ezequiel Castanha nega a participação em qualquer forma de exploração de terras na Floresta Jamanchim. O prefeito de Novo Progresso, Ubiraci Silva, negou o envolvimento nos desmatamentos. O deputado federal José Priante, do PMDB do Pará, que é relator da medida provisória, disse que as áreas griladas deverão ser tratadas com os rigores da legislação ambiental. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com o presidente da Câmara, o aliado Rodrigo Maia, do Democratas, em Brasília. Os governistas dizem ter pressa para analisar na Câmara a denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve fazer contra Temer. Rodrigo Maia admitiu que, se for necessário, o Congresso pode não ter recesso em julho, mas a oposição afirma que não vai aceitar manobras para barrar a denúncia. O encontro foi no final da manhã no Palácio do Jaburu, residência oficial. Michel Temer e Rodrigo Maia trataram da viagem oficial que o presidente fará a partir de segunda para a Rússia e a Noruega. Nos dias em que Temer estiver fora do Brasil, a presidência da República ficará sob o comando do presidente da Câmara. Michel Temer e Rodrigo Maia conversaram sobre temas de interesse do governo no Legislativo. O prosseguimento da reforma trabalhista no Senado foi um deles. Mas a grande preocupação do governo no momento é com a provável denúncia que a Procuradoria-Geral da República deve apresentar contra Temer já na próxima semana por causa da delação da JBS. A denúncia tem de ser aceita pela Câmara para que o Supremo Tribunal Federal fique autorizado a investigar Michel Temer. Para ser aceita, a denúncia precisaria ter a aprovação de 342 dos 513 deputados. Confiante que tem pelo menos os 172 votos necessários para barrar a abertura da investigação, o governo está com pressa. Quer colocar a denúncia em votação antes mesmo do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. O Ministério Público Federal deve acusar Temer formalmente por envolvimento em crimes como corrupção passiva e obstrução à justiça. A denúncia deve se basear em delações e provas entregues por delatores da JBS. Na acusação, deve ser incluído o episódio da entrega de uma mala com R$ 500 mil em espécie para um ex-assessor do presidente Michel Temer.
Aliado de Temer, Rodrigo Maia afirmou que não dá para o Congresso entrar de férias a partir do dia 18 de julho com essa questão pendente. Por isso, o tema será tratado com total prioridade quando chegar à Câmara. Ele afirma que os prazos regimentais serão respeitados e defende que, se for preciso, não haja o recesso. Para a gente não acelerar, porque um processo desse não tem que ser corrido, uma denúncia, o julgamento de uma denúncia, né, a possibilidade, né, da autorização, mas deixar bem claro que também não podemos atrasar um minuto, porque o atraso desse julgamento vai deixar o Brasil nessa dúvida, né, os atores econômicos todos na dúvida, né, e vai tirar da gente tempo para que a gente siga na nossa agenda, que é a nossa prioridade. Deputados que estão na oposição dizem que não vão aceitar pressa. Alegam que as denúncias contra Temer são gravíssimas e que precisam ser analisadas com cuidado. Dizem também que não aceitarão manobras, como a escolha de um relator alinhado ao governo. Nós vamos apurar com todo cuidado a denúncia, até porque a gente sabe a contundência do mesmo e a possibilidade de surgirem fatos novos. Eles estão, na verdade, com medo do surgimento desses fatos novos. Quando chegar à Câmara, o pedido de investigação terá que ser primeiro analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, apesar de ser do PMDB, mesmo partido de Temer, e de ter chegado à presidência da CCJ com a ajuda do partido. O deputado Rodrigo Pacheco disse que agirá com total autonomia. Afirmou que não vai aceitar a interferência do governo nos trabalhos da comissão, inclusive na escolha do relator da denúncia. O que eu posso garantir como presidente da CCJ da Câmara é que esse assunto será tratado com absoluta independência, com o apelo jurídico e técnico que o caso merece. E não vamos admitir qualquer tipo de interferência, seja uma interferência política do governo, seja uma interferência da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que acusa. Quanto a um relator, esse relator deve ser escolhido após a denúncia ser oferecida. Não é possível antecipar esse juízo nesse momento. Mas um deputado com um perfil técnico, um deputado que tenha conhecimentos jurídicos e independência, é o perfil melhor para se enfrentar uma situação tão complicada e difícil quanto essa. O tesoureiro do PMDB paulista e atual chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, Arlon Viana, participou da reforma na casa de Norma Tedesco, sogra do presidente Michel Temer. Essa reforma foi paga pelo presidente. Ontem, Temer se reuniu em São Paulo com Arlon, sua filha Maristela e o ministro Moreira Franco num encontro fora da agenda oficial. O motivo do encontro não foi revelado. A reportagem é de Andréa Sadi. O presidente Temer passou hoje o dia no Jaburu, em Brasília, reunido com aliados. Mas ontem, num bate-volta para São Paulo, Temer se reuniu com o ministro Moreira Franco e com Arlon Viana, atual chefe de gabinete da presidência em São Paulo e também tesoureiro do PMDB paulista. Arlon Viana é um dos assessores mais próximos do presidente. Conhece Temer há cerca de 20 anos. Em maio de 2017, foi nomeado chefe de gabinete regional de São Paulo do gabinete pessoal do presidente da República. Antes, em 2014, quando era vice-presidente, Temer o escalou para uma missão particular, selecionar os profissionais que seriam contratados para a reforma da casa da sogra dele, Norma Tedeschi. O Palácio do Planalto confirma que Arlon foi responsável pela indicação de profissionais para pintura, limpeza e reparos no imóvel alugado na capital paulista. Primeiro, Arlon disse que não se envolveu na reforma da casa da sogra do presidente Michel Temer. Depois, atualizou a versão. Disse que achava ter indicado um pintor ou um pedreiro e que estava tentando localizar esse profissional para esclarecer quais serviços foram prestados, mas negou ter pago pelo serviço. Esta é a segunda polêmica envolvendo reforma de imóveis da família do presidente. Arlon, além de homem de confiança de Temer, é ligado ao ex-coronel da PM, João Batista Lima. Lima foi responsável pela reforma da casa de Maristela Temer, uma das filhas do presidente. O coronel foi citado na delação da JBS como tendo recebido propina de R$1 milhão para o presidente. A casa de Maristela Temer é de alto padrão em um bairro nobre de São Paulo. Em 2011, a filha do então vice-presidente comprou um imóvel de 350 metros quadrados. Um dos fornecedores disse que recebeu pelo serviço em dinheiro vivo cerca de R$100 mil. O pagamento foi feito na própria obra pela arquiteta Maria Rita Fratesi. Ela é mulher do ex-coronel João Batista Lima Filho. Assim como Arlon, Maristela também esteve ontem com o presidente.
Arlon disse à TV Globo que é amigo de Lima há bastante tempo e que ele é uma pessoa que tem muita hombridade, uma pessoa correta. A seguir, na série especial sobre o país da Copa, os últimos 100 anos na Rússia que abalaram o mundo. O Jornal Nacional está apresentando esta semana uma série especial sobre o país da Copa. Hoje, o assunto é política. Nos últimos 100 anos, a Rússia passou por transformações políticas intensas que influenciaram o mundo. Quem conta é o correspondente Marcelo Kurrege. Dentro de um quarteirão, séculos de evolução da arquitetura. Fácil explicar por que a Praça Vermelha é o ponto mais visitado de Moscou. Só que os turistas correm para dentro desta caixa de concreto e mármore. É que lá dentro, o corpo de Lenin pode ser visto, mas não pode ser filmado ou fotografado. Ele é o retrato da Revolução Comunista. O homem que tirou a família imperial do poder em nome da classe operária exatamente 100 anos atrás. Como Stalin reagiria ao se ver representado por um ator em busca de uns trocados? Não é difícil imaginar. O mais temido líder comunista combateu o capitalismo com mão de ferro. A maior parte dos russos o condena por pelo menos 20 milhões de mortes em 30 anos à frente do país, mas o celebra por derrotar a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e anexar países à União Soviética. A ideia de líderes fortes atraiu os comunistas. Stalin gostava dos monarcas pré-revolução, como Pedro o Grande. A incoerência de um líder comunista inspirado por um imperador tem justificativa. Pedro o Grande também fez o país ser temido e crescer. O czar, representado nessa estátua de 100 metros de altura, fundou São Petersburgo, criou a marinha local e integrou a Rússia ao Ocidente. Cada czar, imperatriz ou imperador russo tinha uma personalidade diferente, mas algo os unia. Todos eles eram autocratas, governavam praticamente sozinhos e com poderes ilimitados. Podiam ser cruéis e ainda assim populares. O trono russo deixou de existir em 1917, mas a descrição dos principais líderes do país desde então não mudou muito. O último secretário-geral do Partido Comunista foi a exceção. Mikhail Gorbachev ensinou ao mundo os significados de glasnost e perestroika, liberdade política e econômica. É um país dividido, metade preso ao passado, metade com medo do futuro. Ele talvez tenha dado o inestimável presente da liberdade para os russos, coisa que eles nunca tiveram. Mas essa liberdade era justamente a liberdade de dizer: a gente não quer mais você, a gente não quer mais os comunistas, a gente não quer mais esse partido. Com o fim da União Soviética em 1991, surgiu a Rússia capitalista. As empresas, antes estatais, passaram às mãos de grandes oligarquias. E os índices de desigualdade social e corrupção se tornaram marca do país. Como presidente ou primeiro-ministro, Vladimir Putin está no poder desde 1999. Um líder russo à moda antiga, com mais de 80% de aprovação popular. A pergunta que se faz é: quem é o senhor Putin? Ele tenta juntar várias tradições políticas de épocas diferentes e consegue esconder quem é de verdade. Em russo, Vladimir é um nome com dois significados: o Senhor da Paz ou o Senhor do Mundo. O futuro dirá qual dos dois foi o senhor Putin. Você pode rever as reportagens do Jornal Nacional no Globoplay e aqui na TV, depois de Vá de Retro,
tem o Jornal da Globo. E a gente volta amanhã, sexta-feira, 16 de junho. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O presidente Rodrigo Maia declara que, se necessário, o recesso de julho deve ser adiado. Mas a oposição afirma que não aceitará pressa. Uma carga preciosa, bandidos largam o tráfico de drogas e atacam depósitos de celulares no Rio de Janeiro. São Paulo. Pela primeira vez no país, a polícia usa o DNA para identificar um criminoso envolvido em grandes assaltos nos últimos anos. As manifestações de fé pelo país. Os católicos celebram o dia de Corpus Christi com a tradição dos tapetes coloridos. 2 milhões de pessoas de várias partes do Brasil participam da Marcha para Jesus na capital paulista. A vida sobre as águas. As cheias mudam a rotina de milhares de moradores do Amazonas. Na cidade, onde não se vê o asfalto das ruas por pelo menos 3 meses do ano, o comum é andar de canoa. Desfile da escolha da garota da Farinha 2017. O presidente americano Donald Trump diz que existe contra ele a maior caça às bruxas da história política do país. E na série especial sobre o país da Copa, os 100 anos de transformações políticas na Rússia. O Jornal Nacional está começando. A gente começa esta edição com um caso inédito de tecnologia no combate ao crime no Brasil. Comparando material de DNA, peritos descobriram que um suspeito preso tinha participado de vários assaltos nos últimos 4 anos. A reportagem é de César Galvão e Robinson Serântula. Tudo que entra nesse laboratório do Instituto de Criminalística de São Paulo vai ser usado para provar a participação de algum suspeito num crime. Podem ser botas, roupas e escovas de dentes. O que os peritos fazem aqui é extrair o DNA. Quando o material biológico é coletado na cena de um crime violento, o resultado vai para o Banco Criminal de DNA. O banco de dados da Polícia Científica Paulista tem 1.750 perfis genéticos. E um desses perfis ajudou a Polícia Civil a ligar um suspeito a grandes assaltos. Em outubro de 2013, bandidos atacaram um carro forte e roubaram R$2 milhões na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Depois da explosão, houve um tiroteio. Os ladrões fugiram e os peritos encontraram sangue num dos carros da quadrilha. E compararam com sangue coletado em coletes à prova de balas e num radiocomunicador apreendidos 20 dias depois do roubo. Eram da mesma pessoa. Daqui do laboratório, o resultado do exame foi transferido para o computador, que abastece o banco de dados de DNA. O perfil genético do assaltante, que era desconhecido quando o crime aconteceu, ficou guardado aqui por quase 4 anos. Em abril, depois do assalto milionário do Paraguai, o DNA passou a ter um nome. A ciência concluiu que o sangue era de Alcides Pereira da Silva Júnior. Ele foi preso quando tentava embarcar num ônibus em Cascavel, no Paraná, um dia depois do assalto de $11 milhões na sede da empresa de valores Prosegur, em Cidade del Leste. Os policiais civis de São Paulo viram a foto de Alcides. Era parecido com um suspeito do assalto em Suzano, porque tinha um problema no olho causado por tiro. Como a lei autoriza, a Polícia Federal, então, coletou a saliva do suspeito. A pessoa presa agora era a mesma de 2013. Exatamente. Os dados estatísticos apontam, que a chance de ser outra está entre mais de trilhões. Esse foi o primeiro caso do estado de São Paulo, onde uma amostra de vestígio desconhecido foi apontado diretamente para uma amostra de um suspeito conhecido já no banco. Além do teste de DNA, a polícia comparou as armas usadas no ataque em Suzano com um terceiro crime. Alcides é suspeito de comandar a primeira explosão de carros fortes no Brasil. Foi em abril de 2013, no interior de São Paulo. É uma prova irrefutável, uma prova que não tem como se ir contra ela. Ela tem uma importância enorme.